Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. O mineiro Aristide Junqueira nasceu em São João del Rei em 1942. Foi procurador-geral da República entre 89 e 95, período em que assistiu à mudança de 4 presidentes. Formou-se e tornou-se promotor de justiça do estado de Goiás. Ajudou a construir a lei orgânica do MPF, trabalhou nos tribunais superiores e presidiu diversos conselhos e comissões até chegar ao posto mais alto da carreira em 89. Aposentou-se em 1995 e hoje exerce a advocacia. Estamos aqui com o doutor Aristide Junqueira, que foi procurador-geral da República no período de junho de 89 a junho de 95. É um prazer estar com o senhor. Muito obrigada. O prazer é muito grande estar aqui. O prazer é todo mundo. Então eu gostaria que a gente começasse lá onde começa a sua história, onde o senhor nasceu, em que ano? Eu nasci no dia 2 de março de 1942, portanto, há 74 anos atrás, em São João del Rei. Fiz lá o chamado grupo escolar. Como era uma cidade muito religiosa, cheia de templos barrocos, essa influência religiosa veio no meu pensamento. E eu fui parar dentro de um seminário por livre e espontânea vontade. Eu fui estudar num seminário de Mariana, a cidade de Mariana, que naquela época era muito longe de São João del Rei, porque o único meio de comunicação era trem. E assim, em Mariana, eu vivi os meus 11 aos 19 anos interno no seminário. Um ambiente de oração e trabalho. Numa luta interna, vendo que eu não tinha vocação para ser um sacerdote, eu tive que sair. Eu resolvi, para ser diferente de todo mundo que sai do seminário, em vez de fazer direito, eu fui fazer filosofia, ou seja, letras clássicas. Na Faculdade de Filosofia, em Belo Horizonte, eu passei um semestre muito doloroso. Em grego, por exemplo, o professor passava o semestre inteiro ensinando os alunos a desenhar o alfabeto. Ora, para quem traduzia grego, desenhar o alfabeto não tinha o menor sentido. E houve uma greve também de estudantes nessa época e eu desisti. Em 63, eu fiz novamente vestibular para Direito e me formei em 67. Lá mesmo em Belo Horizonte? Lá mesmo em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito Federal. A experiência que eu tive na faculdade me levou a determinar o que eu queria na vida. Eu vi o trabalho de juízes, vi o trabalho do Ministério Público e vi o trabalho dos advogados e cheguei à conclusão, convicto de que teria que ser Ministério Público. E assim, o primeiro concurso que apareceu para o Ministério Público foi no estado de Goiás. E eu fui feliz no concurso e por lá fiquei. O que trouxe o senhor para Brasília? Eu vim para cá, que naquela época havia um recurso na Constituição, um recurso ordinário dos processos da Justiça Militar, do Superior Tribunal Militar, para o Supremo, se a decisão do STM fosse condenatória, o réu podia recorrer para o Supremo e o Supremo reexaminava toda a prova, como se a apelação fosse. Era um recurso ordinário, como se a apelação fosse, tinha que revolver toda a prova. E esses processos se acumularam na Procuradoria da República. Eu fiquei aqui 5 meses trabalhando nesses processos até que eles se esgotaram. O procurador-geral, o doutor Henrique, me perguntou: o senhor não quer vir para cá definitivamente, não? Eu faço a remoção do senhor. E eu aceitei.
eu fui engrossar a turma do Cláudio Fonteles e do Álvaro e do Toledo. Fui mais um, fui admitido ali no grupo. Então éramos nós 4 que mexíamos com matéria penal. Eu diria, além do subprocurador-geral, que era o Toledo, que era um cargo em comissão, né? Não era cargo de carreira como é hoje. E eu fui, eram nós 3, Álvaro, Cláudio e eu. Matéria penal perante o Supremo Tribunal Federal, porque havia os outros procuradores que trabalhavam perante o antigo Tribunal Federal de Recursos. Sim. E aí, minha vida foi essa aqui no Ministério Público. Depois disso, eu fui também nomeado subprocurador-geral da República, em cargo em comissão ainda. E aí eu passei a atuar não mais no Supremo, mas no antigo Tribunal Federal de Recursos, também em matéria penal. Queria que o senhor contasse como foi a sua posse. Como procurador-geral. Como procurador-geral. Era procurador-geral da República, à época, o ministro Sepúlveda Pertence. E eu, sempre trabalhando quietinho no meu canto. Mineiro. De repente, mineiro. Mas o procurador-geral também era mineiro. E o procurador-geral disse para mim assim: olha, eu estou observando aí, não sei o quê, muito tempo, e tem aí o cargo agora criado de subprocurador, de vice-procurador-geral da República, e eu gostaria que fosse você. E aí eu fui ser o vice-procurador-geral da República do ministro Sepúlveda Pertence. Até que um dia ele foi nomeado para ministro, escolhido para ministro do Supremo, e me perguntou: você não quer ser? Eu disse: Deus me livre disso aqui. Aguentar isso que você aguenta aqui, dentro e fora, eu não tenho estrutura psicológica para isso, não. Não quis. Ele foi escolher um outro. Mas um dia estava eu no meu gabinete trabalhando quando recebo um telefonema do ministro da Justiça, que era o ministro Oscar Correia, recém-egresso do Supremo Tribunal Federal. Me chama lá e falou: você podia vir aqui, eu queria conversar com você. Me lembro, eram 11 e pouco da manhã. Eu cheguei lá, eram as 11h30, mais um pouquinho, e ele disse assim: olha, eu te chamei aqui porque você vai ser o Procurador-Geral da República. Eu falei assim: não, o senhor deve estar enganado, porque já há um escolhido e nós estamos todos tratando como ele. Ele falou assim: havia. Não há mais. Hoje o escolhido é você. E o Supremo Tribunal quer assim. Eu sei que aquela sensação de responsabilidade me fez acordar de madrugada e a minha mulher me levar para o Hospital das Forças Armadas com a pressão 18/12. E aí eu passei a conviver com pressão alta também. Sim. Um pouquinho, tomava remédio, me deram remédio. Pressão, mas essa preocupação de assumir uma responsabilidade maior do que eu era capaz é que me fez essa pressão subir, né? O que eu fiz? Chamei para ser meu vice aquele que havia sido escolhido procurador-geral antes, pelo Pertence. Eu falei assim: eu só aceito se ele aceitar. Falei aqui na casa, com os colegas. Afonso Henrique Prates Correia. Uma criatura sensacional. Era presidente da República o José Sarney. Depois veio o presidente Collor, com quem eu trabalhei muito, principalmente numa área de que eu mais gostava e sempre gostei na vida, que era infância e juventude. Ele dava todo o apoio ao trabalho da Unicef, dos meios de comunicação, tudo em benefício
da política de infância e de juventude. Foi o período da consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Foi. A criação. Exatamente. Depois do Collor, entrou o Itamar, e durante o governo Itamar, logo no início, talvez, venci os meus 2 anos novamente. E aí eu cheguei para ele e disse que meu período estava acabando e ele escolhesse outro. E ele disse assim para mim: olha, você não vai fazer isso comigo. Eu diria assim, chorou tanto que eu não aguentei e atingi. Falei, tá bom, então eu fico mais 2 anos. Tanto. E que não era o período dele, ia acabar, ele ia sair, porque já havia eleição para um novo presidente da República, e aí o quarto com quem eu trabalhei, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Como que o senhor vê a atuação do Ministério Público e que importância que o Ministério Público Federal teve nesse fortalecimento democrático do Brasil? É muito importante o papel do Ministério Público no fortalecimento democrático. E são condutas diárias. Eu guardo bem na memória, aliás, com grande satisfação, porque foram esses fatos que causaram o fortalecimento da instituição. Vou lhe citar o primeiro. Na época do presidente Sarney, não houve problema. Ele atendia todos os pleitos do Ministério Público, foi um período tranquilo. Com o presidente Collor, ele quis nomear o Procurador-Geral do Trabalho, que é um dos ramos do Ministério Público da União. Sim. E nomeou, destituiu o que era e nomeou um outro. E eu teria que dar posse. Se não é o Procurador-Geral que nomeia, o Ministério Público não tem mais a sua autonomia, ele está subordinado ao Presidente da República. Não dei posse. O presidente chegou, eu fui lá conversar com ele. Falei, como é que nós resolvemos isso? Eu digo, eu coloco eu impetro um mandado de segurança no Supremo contra o senhor e o Supremo vai decidir. Ele falou, contra mim, mandado de segurança contra mim. Eu falei assim, não, presidente, isto é só um instrumento que nós temos para resolver as coisas na justiça. E, felizmente, o Supremo decidiu que realmente a nomeação tinha que ser feita pelo Procurador-Geral da República e não pelo Presidente da República. Desfez-se, anulou-se a nomeação e fortaleceu-se com isto a autonomia do Ministério Público. Outro episódio marcante foi no tempo do Itamar Franco, em que ele descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal e mandou retirar da conta bancária de todos os membros do Poder Judiciário e do Poder Legislativo e do Ministério Público um aumento que o Supremo disse que, julgando o mandado de segurança, disse que o governo tinha que pagar. Geral, como é que nós vamos resolver isso? Esse impasse? O Supremo diz uma coisa, o Presidente da República não quer cumprir a decisão do Supremo, e como é que se resolve? Era a interpretação de uma medida provisória. Sim. Nossa solução. O Supremo manteria a sua decisão e o Presidente da República reconheceria que a medida provisória não estava muito correta, que a interpretação do Supremo foi aquela e foi devida, mas que ele modificasse a medida provisória e se adequasse à decisão do Supremo. E assim foi feito. E isso era um choque de poderes que abala qualquer sistema democrático, qualquer regime democrático. O judiciário não pode ser contrariado pelos outros poderes. O que eu acho mais importante na definição do Ministério Público, posta na Constituição, é a defesa do regime democrático. Por isso, esses 2 episódios marcaram muito a minha passagem pela Procuradoria, sabe?
No período que nós estamos vivendo hoje, um momento político importante do país, como que o senhor vê a atuação do Ministério Público Federal? Eu acho a atuação do Ministério Público primorosa, mostrando o Brasil, abrindo o Brasil e mostrando as chagas repugnantes. E é preciso que o Judiciário e o Ministério Público limpem essas chagas e não permitam que essas feridas voltem. Então, para a gente encerrar, doutor Junqueira, gostaria que o senhor destinasse uma mensagem a quem está começando na carreira. Você não foi feito procurador da República para tirar uma carteira vermelha e pedir preferência no aeroporto, ou deixar de pagar uma multa de trânsito porque você é procurador da República, você estacionar carro em lugar proibido porque você é procurador da República. Isso tudo foram fatos que ocorriam no Ministério Público, contra a lei, quando você é o fiscal da lei. Sim. E você descumpre a lei. E mais, essa arrogância de que agora você é o procurador da República, a autoridade foi feita para servir e não para ser servido. Essa era a tônica do meu discurso como procurador-geral. Muito obrigada, doutor Junqueira, por compartilhar suas memórias e conhecimento com a gente. É um grande prazer. O prazer foi meu.